Olá, Olá, bom dia, Valdir. Como é meu que você... amigo, tudo bom? Como é que você tá aí? Aqui tudo bem, por aí. Eu tô tudo tranquilo. Mudou o tempo, hoje começou a ficar frio, né? Aham. São Paulo, frio, é frio. Né? A- São Paulo, a- frio, é frio. Aqui demora um pouquinho para Mas tá chegar. tudo certo, Até mas o tá frio tudo demora para certo. chegar aqui. Até o frio demora para chegar aí. Ah, É um pouquinho olha, longe. tá entrando a Lorena, entrou a Lorena é lá do Rio Grande do Norte, uma super advogada, uma excelente advogada parceira para quem precisa lá no Rio Grande do Norte. Tem um trabalho Opa, incrível lá. É previdenciário uma pessoa também? previdenciária. Na verdade, a estrutura dela lá é uma estrutura Completa. para fazer tudo o que for necessário. Aí, lá tem muitos especialistas lá, né? Aham. Tem muitos especialistas, dividido por setores lá. Ela faz um trabalho incrível lá naquela região. Né, Lorena? Você está ouvindo? Diga aí alguma coisa, Lorena. Estou fazendo seu marketing aqui, hein, Lorena? Olha lá, hein? Não vai me decepcionar, não, hein? Família, tá bem aí, minha querida? Tá tudo certo? Aqui tudo bem, por aí. Tudo certinho. Ó, Marcelo Fuentes, que é lá de Itaquera, tá chegando aí. O pessoal tá chegando. Aos poucos o pessoal vai entrando aí. Vai devagarinho, né? A gente inicia num período e o pessoal vão recebendo as notificações. Deixa eu já aproveitar e mandar os aviãozinhos aqui para muita gente. Deixa eu Vamos chamar os mandar. meus aqui. Vamos lá. O pessoal que Isso. está assistindo aí, que está vendo, de repente o pessoal vai ver a gravação depois, né? Paciência que demora um pouquinho para começar, porque nós estamos mandando os aviãozinhos aqui para as pessoas. Então, demora um pouquinho. Vamos lá, deixa eu avisar aqui a turminha, pelo menos os Avisar lá. daqui. Isso aí. Vamos lá. E aí, cada dia que você vai tentar fazer esses avisos, o Instagram, ele te limita, rapaz. Você não consegue falar com as mesmas pessoas. É, ele não gosta muito que gere muita mensagem desse tipo, não. Não, porque ele quer que você faça patrocinado, né? Patrocinado, exatamente. Ele É, manda, na verdade, o que você posta hoje, só 10, menos que 10% dos seus seguidores recebem a informação. o alcance hoje orgânico ele é muito baixo, né? Muito, Se muito não baixo. for pago. E aí, não é bem o nosso tema não hoje, mas quem está em seccional que proíbe os anúncios patrocinados padece um pouquinho, né? Tem que fazer um esforço maior para conseguir fazer uma prospecção aí de clientes. Por isso que, deixa eu só. Rapaz, hoje ele liberou bastante gente aqui para eu avisar, viu? Olha que interessante. Rapaz. Aí, pronto, agora já me impediu, já me bloqueou, já, já me cerceou. Luciana Marquena, está aqui. Ana Clara Araújo, Minuto Breve, bom dia, Ana. Olha lá, o pessoal tá chegando, tá vendo? O O pessoal pessoal tá está chegando vendo. aí. Lorena falou que fica lisonjeada com marketing de Lorena, eu faço marketing de quem merece. Que bom. Não entendi, pausou aqui. Lorena falou aqui que fica lisonjeada com marketing. Eu tô falando para Aham, ela que eu faço marketing de quem merece, não cobro por isso. aham. Quem merece tem que ser feito, né? Vamos lá. Agora, os cachorros, na verdade, nós assinamos um contrato de locação com os cachorros, né? Eles que são os donos da casa, entendeu? Nós somos os Ah, inquilinos. É, quem eles gosta de foram cachorro. os Aqui a inquilinos, gente, né? o meu pai tinha muito cachorro, agora a gente só tem um. É, Eles tomam conta de tudo mesmo, né? E é, termina sendo, para quem gosta, é uma companhia, né? eles são, Mas são muitos companheiros. Muitos companheiros. requer todo um cuidado. Eles não abandonam, não. Eles são fiéisinhos mesmo. Né? E eles não têm memória de ódio, né? Então, o que se faz agora com eles, daqui a pouco, eles simplesmente passam, né? A não ser que eles tenham uma bronca com você, senão.
E como é que tá Rio Branco aí? Muito calor, né? Aqui muito quente sempre, né? Aqui sempre É. muito quente. O frio quando... Não entendi. Qual que é a média aí de temperatura? Ah, passa de 25 beirando 30 sempre. Sempre? Sempre. 30, 30 e poucos é comum. Ah, uma Muito média quente. até boa, não é quente, né? Não é quente. 30, é uma média fresca. É uma média boa. A questão é que é muito úmido, né? Então dá aquela impressão que a pessoa está cozinhando. E Ah, então aí que é o problema. o sol é muito forte, então fica realmente uma sensação muito quente. Sabe? Aí que é o problema. Frio quando chega aqui é bem rápido. Chega um pouquinho, de repente vai. 2 dias, 3 dias de frio já vai embora. Ó, o pessoal tá chegando aí. Tá chegando. Bacana. Eliane é uma mentora lá, uma trainee mentor do meu projeto. Doutora Aham. Eliane, ali no centro, gente. Tá chegando, gente. Vamos, Família. vamos, Meu vamos amigo, eu estou à começando? sua disposição. É com você. Pode, então, vamos começando aqui. A gente propôs eles falar sobre o processo administrativo previdenciário, né? E vamos lá desde o comecinho mesmo. Principais cuidados antes de começar com o processo. Indo para uma fase aí pré-processual, vamos dizer assim, em primeiro contato com o cliente, lógico, tem toda a questão de atendimento, mas se entrar nessa seara de atendimento, de fechamento de contratos, cuidados após fechar o contrato. Procuração, colheita de provas, né, avaliar o caso do cliente para poder dar entrada. Dá uma explanada para a gente aí sobre essa questão, cuidados com procuração, cuidados com o contrato, né, e como colher essas provas, onde buscar para poder começar o processo administrativo. Doutor, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar falando com você. Você tem feito um trabalho bem bacana, um trabalho incrível. E você está numa, como é que eu posso dizer? Você está numa vanguarda de uma atividade, de uma forma, inclusive para quem está nos assistindo, eu quero já deixar lembrado, avisado, que amanhã, às 10h10, foi às 10h10 que nós marcamos? 10h10, 10h10. 10h10 da manhã, no meu perfil, direto no meu perfil, eu estarei de novo com o Dr. Breno. Mas por quê? Porque nós vamos falar de um outro tema, porque o Dr. Breno é vanguardista, ele está na vanguarda de uma forma de trabalhar que vocês agora estão se vendo na necessidade de fazer, que é o atendimento virtual. Então amanhã ele vai falar disso. Ele já está há um ano fazendo isso, mais ou menos um ano, né? Acho que mais de um ano. Um ano já. Cerca de um ano já. E aí amanhã nós vamos falar disso no meu perfil, que é na trajetória de sucesso. Eu quero conversar com ele sobre isso e trazer essa informação de conta para vocês. Na verdade, desculpa, falando essa questão de um ano, ontem completou exatamente um ano que eu comecei a... Completou um ano. Completou um ano ontem. O escritório virtual. Escritório completamente virtual. Então, pessoal, amanhã, 10h10 da manhã, no meu perfil, estarei de novo com o Dr. Breno, porém amanhã nós vamos falar da trajetória de sucesso, da trajetória dele, a vida dele, e vamos culminar nesse trabalho que está fazendo já com o escritório virtual já há um ano. Vai ajudar bastante vocês que agora estão se vendo aí na necessidade de fazer esse trabalho. Quanto ao processo trabalhista, o processo trabalhista previdenciário, né, o processo administrativo previdenciário, por que eu pensei em processo trabalhista? Acho que é porque eu estou com o negócio do meu projeto na cabeça, eu estou acertando alguma coisa de trabalhista, e aí o negócio misturou a cabeça aqui. Você falou assim, não entrando na questão do atendimento pré-processual e tal, mas aí eu vou te falar uma coisa, na verdade, o processo em si começa no atendimento. Uhum. O processo em si começa no atendimento, na forma de atender. É um engano do advogado achar que o atendimento não faz parte do processo. Que atendimento, processo, atendimento, direito material, direito processual. Na verdade, essas três coisas estão intrinsecamente ligadas. O atendimento, direito material e direito processual estão intrinsecamente ligadas. Uma coisa depende especificamente da outra. Por quê? Vou te dar uma linha. No meu curso, por exemplo, eu digo lá algumas perguntas que as pessoas precisam fazer, que o advogado precisa fazer para o seu cliente, para que ele possa definir adequadamente o rumo do processo. Então,
Ele precisa entender, por exemplo, que tipo de benefício o segurado, que tipo de benefício o segurado veio buscar aqui. Qual é esse benefício? Aham. Esse atendimento é primordial para ele definir isso, porque o segurado pode estar dizendo para ele que quer uma aposentadoria por tempo de contribuição, quando na verdade ele tem direito a uma especial. Ele pode estar falando de uma aposentadoria por idade, mas na verdade ele está buscando um PPC. Então essa conversa, esse atendimento de ouvido, essa audição ativa, né, esse ouvido ativo, de simplesmente ouvir esse cliente antes e jogar para ele para ter um retorno com as palavras certas, com as perguntas certas, essa etapa vai determinar a excelência do processo. É Ô, Di, inevitável. você comentando agora sobre isso, a gente cuida muito da questão de quem está próximo de aposentar aqui, né, que quer fazer um planejamento já assim meio que de última hora. E uma das perguntas que eu sempre faço é: qual o seu principal objetivo? É aposentar mais rápido ou receber o melhor valor possível, né? O maior valor possível, Excelente. né? Excelente. E aí a gente consegue Excelente. determinar ali dentro de um prazo razoável. Eu quero aposentar o mais rápido possível, mesmo que isso me gere um prejuízo. Então, tá bom, vamos ver aqui qual é o primeiro dia que já dá para pedir para aposentar. A gente já, lógico, faz um demonstrativo de cálculo para ele ter ideia do quanto que está perdendo, né? Claro. Mas a princípio isso é suficiente, dizer qual o primeiro dia que ele pode pedir. Outro não, eu quero melhorar em tantos por cento, eu quero receber na faixa de tanto. Então o planejamento já é outro e vai influenciar aí na entrada do pedido. Perfeito. Essa sua ação é muito importante porque você elimina uma armadilha futura, que é aquele segurado que chegou para você dizendo que está tudo bem, que você pode fazer o seu trabalho, e daqui a 2 meses ele está te cobrando. Ele Sim, está perturbando a sua vida, ele está tirando o seu sono. Então, isso é uma armadilha. O segurado que chega para você dizendo que está tudo bem, é do seu jeito, é da sua forma, isso é uma armadilha, é uma cilada. E se você não fizer as perguntas certas para ele, isso não ficar claro para ele, ele amanhã ele vai tirar o seu sono no domingo, vai tirar o seu sono no sábado, no feriado, vai tirar o seu sono durante o seu almoço com a tua família. E aí você vai ficar, aí a pessoa vai ficar reclamando, bravo, mas não deixou delimitado as regras no começo. Eu vou dar um exemplo que eu digo sempre o seguinte: isso serve para qualquer trabalho, não é para advocacia, isso é um comportamento de vida. As perguntas certas e o apontamento das regras adequadas que ambos têm que seguir. Isso tem que ser feito já no começo. Então, fulano, qual é o benefício que você tem em mente? Tem um benefício X. A partir daí é que o advogado vai entrar para entender se esse benefício que ele tem em mente é o benefício mais adequado, que é o que você acabou de dizer, que nós estamos falando do melhor benefício, é o benefício mais adequado, ou esse não é o benefício mais adequado, qual é o caminho e como é que nós vamos seguir? Por quê? Porque, vamos lá, nós estamos falando de uma aposentadoria. É uma aposentadoria por tempo de contribuição. Tá, mas é uma aposentadoria por tempo de contribuição do professor? É da pessoa com deficiência? É da aposentadoria especial? É do tempo de contribuição com período especial? Com período rural? É aposentadoria por idade da pessoa com deficiência? Urbana? Rural? É híbrida? Qual é o benefício nesse momento, qual é o tipo de benefício que mais se enquadra nessa conversa que nós estamos tendo? E por que isso é muito importante? Porque cada um deles tem regras genéricas, né? Os benefícios têm regras genéricas, porém, tem particularidades específicas para cada situação. E nós vamos ter um problema muito maior um pouco mais adiante. Por quê? Porque a reforma da Previdência 103, ela tem linhas gerais, sobre regras gerais, sobre RMI, sobre cálculo, sobre SB, e tempo e idade. Colocou, na verdade, eu diria que é uma tríade, é tempo, idade e cálculo, que é isso que a 103 está trabalhando. Mas você vai encontrar lá pelo menos umas 20 referências sobre lei complementar vai ditar o que vai acontecer nessa situação. Então nós vamos ter muitas leis complementares ainda daqui a um ano, talvez menos, para criar outras regras específicas para cada situação dessa que nós estamos vendo. E se o advogado não tiver habituado a ter uma escutativa, para ele ter uma ação mais proativa, ele vai ser aquele advogado que trabalha de segunda a segunda, que tem 500 clientes, 1.000 clientes, mas ele não ganha dinheiro. Ele não ganha dinheiro, ele está sempre enrolado com perdendo prazo, está sempre enrolado com perdendo cliente, está sempre enrolado com cliente que recebeu e não pagou, e ele nem soube que o benefício foi concedido, ele ficou sabendo lá depois. Então, essa ação inicial de organização, de escutativa e organização processual é muito importante. Quando você fala assim no começo, procuração, eu sempre penso que é o seguinte, que a procuração é a primeira coisa que você tem que pegar com
Com o cliente logo após a assinatura do contrato. Assinou o contrato, você já tem que... Se você vai usar o modelo de procuração da Previdência, então já peça para ele assinar umas 3 ou 4 daquelas lá para você deixar isso no seu escritório, porque talvez você possa vir a precisar futuramente de uma outra mais recente. Então já peço para ele assinar. Se é um modelo seu... Preferencialmente até de forma simultânea, né? Aqui no escritório, por exemplo, quando a gente fecha, vai tudo junto. Contrato, procuração, tudo num pacote só. Exatamente. E você sabe uma coisa que eu tenho percebido, que eu vejo as pessoas comentando, e que elas perdem, por que se perde... aí o pessoal está falando, pô, o cara vai falar de atendimento, mas a gente não vai entrar em processo administrativo, foi isso que o Breno anunciou, né? Por que se perde muito cliente? Porque nós temos uma cultura de reação, não de proação, não de proatividade. Então, por exemplo, nós esperamos alguma coisa acontecer para a gente fazer alguma coisa. Então, normalmente, o que o advogado faz? Ele conversa, ele negocia e espera que o segurado traga tal coisa. Por exemplo, eu vou ter que acessar o meu INSS. Fica com o cliente lá na sua mesa, já acessa o meu INSS dele, já puxa o CNIS dele na hora. Já faz, se não tem meu INSS, senha, já faz a senha ali na hora, já dá toda a linha na hora, porque é importante você passar essa comunicação subliminar para o cliente de que você é proativo, de que você não é o tipo de advogado comum, né, o mediano, o medíocre, que fica esperando acontecer alguma coisa para poder fazer. Porque a partir daí nós vamos entrar no processo. Por que nós vamos entrar no processo a partir daí de ser proativo? Porque nós sabemos que o INSS tem 1 milhão de responsabilidades, 1 milhão de obrigações a fazer. Dever de fazer. O INSS tem 1 milhão dessas questões que ele é obrigado a fazer. E ele nunca vai cumprir todas essas obrigações. É humanamente impossível. E não é só porque não quer, só porque não dá. São regras demais. Onde tem regras demais, você não cumpre metade delas, porque se torna quase impossível. Eu sempre acho que quando você coloca regra demais para alguma coisa, é porque você não quer que essa coisa funcione. Porque se você quisesse que funcionar, não tinha tanta regra, assim, não tinha tanta regra. Então fala assim, não, nós estamos criando a regra porque é para funcionar mais adequadamente. É papo furado, porque quando você cria regras excessivas é para não funcionar. Então, Confunde, se tem né? regra demais para o processo, se tem regra demais para o processo, se tem regra demais para o processo, significa que é para não funcionar, para não aplicar todas aquelas regras. O INSS não vai aplicar. O servidor não tem condições de aplicar todas aquelas regras. Vou dar um exemplo. Eu dou aula lá na pós, na Legale, são quase 30 horas a minha cadeira lá. São quase 30 horas, ainda assim fica faltando muita matéria, porque teria que ter muito mais. Agora você imagina você dar 30 horas de um curso e ainda ficar faltando conteúdo, e o servidor tem 35 minutos para analisar um processo aplicando todas essas regras. Impossível? Possível. Impossível. Não tem como. Impossível. O que nós vamos ter aí? Nós vamos ter erro, acerto. Erro. 7 erros, um acerto. 7 erros, um acerto. Ou seja, se você tem 100 processos, 70% de indeferimentos, 30% de concessão. E aí eu vou diminuir, porque eu sempre falo isso, que a média é de 85% de indeferimentos indevidos. É muito mais por aí. Mas aí, por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode esperar o INSS acatar essas regras. O advogado proativo, o profissional de alta performance, o que ele vai fazer? Ele já prevê antecipadamente quais são os caminhos, procuração, CNIS. Por quê? Porque eu preciso instruir adequadamente um processo, é meu dever instruir adequadamente um processo. É dever, o advogado é contratado para fazer um bom trabalho. Ele não é contratado para juntar documento e entregar para a INSS. O cliente, quando assina um contrato e paga para ele um honorário, está pagando para ele ser de alta performance. Então ele tem que analisar todos os cenários possíveis e entregar a documentação que são pertinentes. Por que isso é importante, essa boa instrução processual? Primeiro, porque, vamos lá, você ajuda o servidor a ser mais eficiente, porque ele tem 50 milhões de regras para cumprir, ele não vai conseguir cumprir, porque não é só cumprir as regras, vocês não sabem, mas tem 40 sistemas que o cara tem que entrar e sair toda hora para ele fazer ajustes, para ele fazer acertos. Isso é uma vida inteira para ele conseguir fazer isso, mais as 300 milhões de regras que tem que cumprir. Então, quando você entrega tudo bem alinhado, e o seu processo caiu na mão de um servidor de alta performance, servidor legalista, cara, é concessão. Ou é concessão, ou é o cumprimento adequado das regras mínimas necessárias. Agora, quando você tem um processo mal instruído, e ele cai na mão de um servidor picareta, um servidor desleixado, é indeferimento na certa.
é a fome com a vontade de comer. Agora, eu coloquei tudo certo, passou pelo servidor e foi indeferido dessa forma. A sua chance de concessão no recurso, antes de ir para o judiciário, é de 99% de possibilidade, né? Eu sempre digo que a matéria de direito previdenciário ela é de muitos detalhes, né? Todo mundo. Muito. Eu vejo muito escritório que fala assim: ah, eu faço previdenciário. Faz o quê? Ah, eu faço auxílio-doença, aposento e tal. Tá, mas sabe os detalhes, né? Porque às Não vezes sabe. uma questãozinha que muda, que um pingo no i que tirou, faz toda a diferença. A questão da entrada do processo administrativo, eu sempre falo para o pessoal também que tem que ter um requerimento, né? Não pode simplesmente chegar lá no balcão, entregar um monte de documento e achar que vai dar certo. Isso não dá. Em que pese, teoricamente, né, o servidor ter a obrigação de orientar a pessoa quanto ao melhor benefício, é um volume de trabalho tão grande. Aqui a gente É, tem uma agência aqui, eu acredito que isso se repita em vários outros locais, que tem 3 servidores ali na bancada da frente. é isso aí. Então, um digitaliza, o outro confere e eu acho que o outro autentica. Mais ou menos assim o procedimento deles. Então, Sim. imagina o volume de pessoas que passam todo dia para ser atendido ali inicialmente por 3 pessoas, né? É. E aí depois disso, Aqui em São Paulo você vai encontrar agências com 7 ou 8 servidores atendendo 600 pessoas por dia. é humanamente É impossível, é desumano. É desumano. É desumano. né? Não tem E é como. impossível um servidor desse conseguir captar todos os detalhes e fazer tudo que é necessário. Ele não consegue fazer cálculo, ele não consegue avaliar toda a documentação, ele não consegue ver se está faltando algum documento, né? Às vezes vem exigências, assim, eu já vi exigências muito loucas. Tinha, por exemplo, certidão de óbito original no processo, o servidor me pediu uma certidão de óbito autenticada, sabe? Então, vem... Esses É, são os absurdos, né? Esses são os absurdos que você não consegue entender. Você não tem explicação para alguns absurdos que acontecem. Não tem é, explicação. Eu tenho amigos que eu falo para eles, falo, cara, vocês são muito vagabundos, cara. Alguns amigos meus, tô falando assim, com amigos, né? Porque aham. eu tenho vários amigos servidores que são de altíssima performance. Os caras são muito bons, os caras são muito estudiosos, os caras fazem as coisas muito legal. Mas, cara, você tem uma margem, você tem um percentual de servidor que a gente sabe que não tá nem aí, porque o cara já tá ferrado. O cara já tá ferrado. E mais do que isso, eu vou dizer uma coisa para vocês que aí muita gente talvez não saiba. O INSS, o INSS é o único lugar do mundo que um trabalhador ele tem uma meta para cumprir, e se ele cumprir a meta, ele não ganha um centavo a mais. E se ele não cumprir a meta, ele perde 30% do salário. É o único lugar do mundo que existe esse tipo de meta. O cara tem uma Aham. meta para cumprir, o servidor tem uma meta para cumprir, e se ele não cumprir a meta, ele perde salário. Só que tem um detalhe: para ele cumprir essa meta, ele tem que analisar um processo em 30 minutos. Isso quer dizer o quê? Que o INSS está dizendo para ele o seguinte, cara, você não tem tempo. Se você, mas eu tenho que dar exigência, eu tenho que analisar adequadamente. Se você analisar adequadamente, você vai perder salário. Eu não quero que você analise adequadamente. O INSS está dizendo isso para ele. Eu não quero que você analise adequadamente, eu quero que você acabe com essa fila aí. Acaba com essa fila e os outros que vão reclamar no judiciário, que vai para não sei o quê. É esse recado que o INSS dá quando ele tem uma meta para um servidor que ele não tem como cumprir. É esse recado que ele está dando. E isso é um problema que eu sempre disse lá atrás. Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu sempre bato nessa tecla. A gente já viu muita ação civil pública para conceder benefício, para agilizar, para ter atendimento prioritário, para não sei o quê. Essa não é a solução, porque você não tem gente para atender prioritariamente, você não tem estrutura física para você fazer o que é necessário. Onde desemboca isso? Desemboca no servidor. Então, era preciso ter ação civil pública para obrigar o INSS a contratar, para obrigar o INSS a melhorar o sistema, para obrigar o INSS a investir na DataPrev. Aí sim é que as coisas deveriam funcionariam. Porque quando você cria uma questão judicial em que você sabe que o resultado daquilo vai atacar só a conta, você não vai resolver o problema, você vai criar mais problema. É um tiro no E pé, entendeu? essa questão da métodos e dos servidores é engraçado porque a gente tinha um concurso ativo, né? Eu acho que ele expirou já, e Tinham, tinham. tinham cargos vagos. Eu acho que hoje a Não defasagem do foram INSS chamados, a turma não foi chamada. não foi A chamada, turma não foi chamada. exatamente. A Não. gente deve ter uma defasagem de quê? De 5.000 servidores, mais ou menos, hoje? Cara, na verdade, quase 15 mil servidores. Olha, bem E, mais, então. esse número é de 2017. Olha Esse aí. número é de 2017. Nós começamos 2019 com 39 mil servidores, terminamos 2019 com 24 mil servidores.
Então, 15 mil foram embora em 2019. E em 2017 já faltava 15 mil. Então, você imagina o que acontece. Agora, acabaram de fazer o concurso chamando de volta 5.300 aposentados, estão chamando agora, mais os militares, né, para fazer. São 5.300 pessoas. Só que, vejam só, pensa comigo o seguinte, a gente fala 5 mil, a gente fala assim, nossa, agora vai resolver o problema. Só que você tem 2.000 agências no Brasil. Se você divide 5 mil pessoas por 2.000 agências, você está falando de 2,5 servidores por agência. Isso não resolve o problema. Isso só engana o povo. Só engana o povo, porque as pessoas, o brasileiro, ele tem uma cultura ruim, uma cultura de olhar o acumulado quando ele fala em solução. Nossa, chamou 5 mil servidores. Mas você tem 2.300 agências, 2.000 agências no Brasil, dividido por 5, você tem dois servidores que vai para cada local. Não muda nada. 7 mil militares. Militar não vai conceder processo. O militar vai ganhar muito mais do que o servidor aposentado que foi chamado, ele vai ganhar mais do que o servidor aposentado que foi chamado, o servidor aposentado é o que tem a competência para fazer, e o militar só vai dar senha e digitalizar o documento. Então, e ele não tem... o militar ele não tem a expertise dessa área, né? Tudo bem, é um profissional, mas ele foi treinado para outra coisa, né? Toda a carreira dele... Sabe quanto tempo você precisa para aprender a analisar um processo adequadamente? Atuando na prática, dentro do INSS, porque, veja, quando a gente fala do advogado, o trabalho do advogado é entender o direito material e anexar documentos, e ver a documentação. O servidor é o direito material, o processual e a sistemática. E a sistemática é muito mais complexa, porque não é um sistema só, não é uma coisinha só, são muito mais outras coisas que vocês desconhecem. Então, você precisa de 1 ano e meio a 2 anos trabalhando efetivamente em processo para você pegar todas as possibilidades para você construir um entendimento sobre aquilo. 2 anos. Pelo menos 2 anos. Você já comentou aqui, né? Existem inúmeros sistemas. Quem vai receber atendimento presencial vê a dificuldade do servidor, muitas vezes, para resolver algo na hora. Se for muito urgente e o servidor se dispuser a ajudar, é difícil, é extremamente difícil. Ele entra no sistema, entra em outro, te dá vários papéis mostrando o que está fazendo. Exatamente. Então, exatamente. Né, cara, é maluco. E sem falar agora, com um monte de tela, com a sopa de palavras, de letrinhas, né? Então, até aprender a sopa de letrinhas, aprender todos os sistemas, vai um tempo. Vai muito tempo. Vai muito tempo. E não aprende tudo porque você não faz tudo. Você faz algumas coisas e tem outras coisas que você não faz, você não passa por você, passa por outro servidor, e aí você não consegue saber aquela outra parte do negócio. Então é um pedaço para cada um. Agora, gente, quem está ouvindo, quem está nos assistindo agora, deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o processo administrativo que o Breno falou que ia ser no lance do processo administrativo. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque quanto melhor instruído o seu processo, melhor serão os resultados dele na administração. Até mesmo, porque é importante, eu repito sempre isso, eu tenho algumas notas que eu repito sempre. Por quê, Breno? Porque eu sempre digo que tudo tem uma espinha dorsal, e o processo administrativo tem uma espinha dorsal, você precisa entender a espinha dorsal. Então, tem processo que você vai ganhar na inicial, se estiver bem instruído, tem processo que você não vai ganhar na inicial, você só vai ganhar na junta de recurso. Tem processo que você não vai ganhar na junta de recurso, você só vai ganhar na CAGE, na segunda instância. E tem processo previdenciário que você só vai ganhar no judiciário. Então, o advogado que atua em previdenciário, ele tem que ter essa concepção dessas 4 possibilidades. Tem casos que eu vou ganhar na inicial, sim, que nós sabemos que tem muito caso concedido na inicial. Tem caso que não... mas a lei está dizendo, não sei o quê, está na Constituição, mas você vai perder na inicial e vai ganhar na junta de recurso, na Câmara de Recursos. Por quê? Isso é importante. O servidor... a aplicação dele tem que ser da IN e dos memorandos e das portarias. É ali que ele aplica, é aquilo que ele aplica. Mas está na lei. Mas se a regulamentação da portaria ou da IN está dando para ele um outro caminho, ele é obrigado a seguir aquele caminho. Então, se eu estou instruindo adequadamente com o direito material, legalmente falando, e houve uma negativa aqui porque o memorando lá, a IN está dizendo o contrário, quando eu vou para o recurso, eu levo esse direito material, na sua essência, para o recurso. E aí o recurso vai atender isso aqui. E é super importante você instruir, eu indico, inclusive, que você coloque jurisprudência, que você coloque julgados, questões judiciais. Mas, professor, o INSS não vai se ater para as questões judiciais. O INSS não vai, mas o seu processo fica bem instruído. Se ele for para um recurso,
O Conselho de Recurso já tem cultura de fazer julgamento baseado em jurisprudências judiciais, baseado em decisões judiciais. Então, o Conselho de Recurso, muitas vezes, ele já toma essa decisão. Tanto é que o Conselho de Recurso fez uma revisão nos enunciados em novembro do ano passado, ele revisou vários enunciados, e a fundamentação para essa revisão, se você for procurar, a maioria, 99% desses enunciados revisados, tem fundamentação com decisões judiciais. Até mesmo, muitos não são nem transitados em julgado, julgados mesmo, com decisões. E eles já fizeram essas modificações. Então, essa é muito importante. Então, quando a gente fala procuração, CNIS, aí eu vou entrar lá no CNIS e vamos deixar claro. CNIS é a alma do negócio. Tudo está lá no CNIS. Eu vou falar uma coisa para você. A gente consegue falar em processo administrativo com 10 minutos, 15 minutos, só olhando para um CNIS. Olhando para o CNIS. Eu tenho lá um RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Você já sabe que tem que entregar uma CTC. Já tem que anexar uma CTC. Por que você vai esperar o INSS emitir uma exigência para pedir uma CTC se você já sabe que vai pedir uma CTC? Então você pode fazer o seu requerimento, já peça para o seu segurado fazer o pedido dessa CTC no órgão de trabalho dele lá, e já para você já ter meio caminho. Nós sabemos que o processo vai demorar a ser analisado. Esse período de análise do processo é o período que você pode estar recebendo essa CTC, e você vai lá e anexa esse documento até mesmo antes de ter de esperar uma exigência para que seja analisado. Eu tenho um órgão público, mas não está escrito que é regime próprio. Se não está escrito que é regime próprio, o segurado tem que trazer uma declaração desse órgão, informando para qual órgão, para qual regime era vertido as contribuições. Quando não está escrito regime próprio, certamente era vertido para o INSS. Mas mesmo assim, precisa ter uma declaração desse órgão. Eu já vi isso nos meus grupos de WhatsApp. A pessoa fala assim: mas o INSS mandou essa exigência agora e está dizendo que precisa de uma declaração, o INSS está complicando a vida, não sei o quê. Mas está lá no CNIS, que é um órgão público. Está dizendo que é um órgão público. E tem que ter, ou é regime próprio, ou é RGPS. Se não está marcado RGPS, precisa declarar que é RGPS. Precisa ter uma declaração para que esse documento seja anexado. Agora, vamos lá pensar numa coisa. Meu cliente tem um órgão público que ele trabalhou, não está marcado que é RPPS. É lá na prefeitura de não sei aonde, do interior, lá do outro lado do Brasil. E o meu cliente hoje não tem a menor condição financeira de ficar indo lá para pedir. Oficia o INSS, pede para o INSS oficiar a prefeitura. Quando é regime próprio, precisa ter a CTC. Mas você sabe que não é próprio, precisa de uma declaração? Peticiona, pede para o INSS oficiar. O órgão lá aponta, coloca o que você tem comprovando alguma relação do trabalho e fala para o INSS oficiar, porque quando é órgão público, o INSS pode muito bem oficiar. Entendeu? E pode fazer isso. Então, quando eu olho para um CNIS, eu estou vendo lá, eu tenho um contribuinte individual com uma pendência. Que pendência é essa? Geralmente as pendências de contribuinte individual, prestador de serviços e empresário que vai aparecer é a extemporaneidade, a PREN-EXT, né, que é a extemporaneidade. É uma extemporaneidade por remuneração ou atividade. Então, nesse caso, eu já sei que eu vou precisar apresentar a prova do trabalho, a prova da remuneração. Então, por que eu vou esperar o INSS fazer uma exigência para mim? E se cai na mão de um servidor, que esse cara está desesperado porque esse cara está fechando o mês, esse cara não está conseguindo bater a meta dele, para ele cumprir, senão ele vai perder 30%, 35% do salário dele, ele não vai dar uma exigência, cara. Ele não vai dar uma exigência, ele vai indeferir o processo. Isso é clássico. E aí você vai entrar com recurso, que vai para o recurso, que vai esperar o recurso. E aí, como alguém falou agora há pouco aqui, o recurso está demorando muito. E vai continuar demorando, porque a demanda é muito alta e o braço é muito pouco. Então você tem que usar o Poder Judiciário para cobrar o tempo, para cobrar agilidade, você vai ter que fazer isso. Então, para que eu vou esperar? Eu tenho que ter proatividade. Isso é uma coisa que a gente fala muito. Uma coisa, o Brasil, na verdade, é uma cultura de reatividade. Vamos pegar aqui uma diferença. Os americanos, Estados Unidos. Os americanos, eles têm uma cultura. A cultura deles é de proatividade. Eles não esperam acontecer para fazer algo. Eles fazem. Se tiver que fazer, eles vão lá e metem a mão e fazem. Se tiver que se mexer, se tiver que demonstrar, eles vão lá e demonstram. Eles não esperam um movimento para eles... O Brasil é diferente. Então o Brasil espera cair um prédio para criar uma norma regulamentadora. O Brasil espera dar uma enchente para fazer desassorrear o rio. É completamente diferente a nossa cultura. Isso nós trazemos para a nossa vida pessoal. Nós esperamos a esposa reclamar para a gente mudar alguma coisa. Nós esperamos o vizinho reclamar do papel que eu joguei na calçada dele para eu tirar o papel, para eu ir lá tirar o papel, sendo que eu já poderia ter tirado aquilo antes.
sem evitando que qualquer tipo de transtorno. A gente carrega isso para a nossa rotina de vida, e nós carregamos isso para o nosso trabalho. E quando nós estamos falando de previdenciário, nós carregamos isso para a rotina previdenciária. O profissional de alta performance, ele não é um cara que espera ser acionado, ele já se antecipa aos fatos. Quer ver uma coisa? Você, eu não sei aí quais são as suas relações, mas existem hoje alguns escritórios previdenciários no Brasil, e a gente sabe disso aí, nós vamos falar de previdenciário, trabalhista, fazendário e tal, tributário. Você tem um número de 1,5% a 2% de grandes profissionais, grandes escritórios. E por que eles são grandes escritórios? Escritórios com grandes estruturas. Porque a origem deles não é na reação. A origem deles é na ação. Da ação. É o fazer. É a ação, é o fazer. A origem deles é essa. Quando a sua origem é na reação, você vai estar... aí eu escuto gente falando assim, mas eu trabalho há 25 anos com previdência. De estar sempre pagando um incêndio. Eu trabalho há 25 anos com previdência. Aí você pergunta para outra pessoa, quais foram as suas conquistas nesses 25 anos? E ela não consegue te responder. Porque ela não teve conquistas. Porque para ter conquistas, você precisa ter ação. Então, quando nós estamos falando de previdenciário, você precisa primeiro pensar contrato, bom atendimento, contrato, procuração, CNIS, documentação, boa instrução processual. E saber que eu tenho, talvez esse caso, eu já sei que esse caso, porque olha, se eu olhar um caso hoje, eu já sei que esse caso vai ser indeferido na inicial, mas eu já sei que ele vai ser concedido numa zona recursal, no CRPS. Eu sei que eu não vou precisar ir para o judiciário. Uma passada de olho no processo dá para saber. Mas para isso você precisa fazer o quê? Precisa estudar. Uma pessoa me perguntou esses dias assim, como é que eu faço para estudar a IN? Então eu vou dar uma dica para vocês que eu dou para os meus alunos. Nos meus cursos você vai encontrar uma videoaula falando sobre isso. Como é que eu faço para estudar eficazmente? Quando nós falamos que você tem uma lei 8.213 com mais, sei lá, 200 e poucos artigos, uma Constituição com 200 e poucos artigos, um decreto 3048 com 500, uma IN com 800 artigos, isso para a tua cabeça dá um sinal assim, é coisa demais. Eu não vou conseguir estudar isso. O seu subconceito é muita coisa. Mas o que você precisa fazer? Vamos fracionar isso? Uma pessoa me perguntou isso e eu respondi para ela. Pega a IN, cria um arquivo lá, Excel, tópicos. Artigo tal fala de tal coisa. Do artigo tal fala de tal coisa. Do artigo tal fala de tal coisa. Perde um tempo da tua vida para fazer essa organização. E aí, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você vai lá, 1 hora por dia, e estuda cada tópico daquele. Todo dia você estuda um tópico daquele. Em 1 mês, em 2 meses refazendo isso, você já leu a EN toda e você já está com uma outra visão conceptual da questão. Então, como é que eu estudo um bom processo? Ele passa por essas ações iniciais e passa por estudo. Porque o processo administrativo, ele realmente tem possibilidade de ser mais eficiente. Ele tem possibilidade de dar retorno financeiro. Eu estou falando, quando a gente fala em instrução, quando a gente fala em processo bem instruído, cara, na verdade nós estamos falando de uma coisa só. Nós estamos falando em mais dinheiro no seu bolso. É isso que nós estamos falando. E mais dinheiro no seu bolso. É simples. A linguagem mais é rápido, objetivo. né? Mais Sim, o processo mais rápido. Né? Porque evita estar naquela espera lá de correr todas as instâncias, ainda ir para o judiciário. Então, o resultado ele é bem mais rápido. O dinheiro vem mais rápido. O cliente fica mais satisfeito, indica outros. Então, tem todo um efeito aí. É uma bola de neve positiva, né? Assim, todas as consequências disso são positivas no final. E é interessante essa questão eu vou chamar de instâncias, mas cada um tem um entendimento, né? A gente vai na agência da INSS, eles entendem de um jeito, vai na Câmara de Recursos, entende de outro, vai para a instância superior, entende de outro, vai no judiciário, é outra coisa. Então, até essa avaliação também, para saber qual o melhor caminho percorrer. Às vezes não adianta ficar batendo administrativamente, é melhor ir logo para o judicial. Às vezes é interessante fazer o recurso. Você só vai para o judiciário. Tem casos que você sabe que vai ganhar só no judiciário. Tem casos que você sabe que não tem transição de concessão no CRPS, na inicial. Você sabe que é uma questão puramente material constitucional, sei lá. E você já conhece a cultura do CRPS sobre aquilo e sabe que não vai ter. Então, você vai lá. Se for um caso que precisa de um requerimento inicial, sabe que você vai querer só para pegar o indeferimento para ir para o judiciário. Aí negou no inicial, já não vai para o recurso, já vai embora para o judiciário. Porque não sabe o que vai fazer. Tem essas questões. Agora,
Tem uma coisa importante que é importante deixar claro, é assim, eu falei agora há pouco, eu dei o número, mais de 85% dos indeferimentos do INSS são indevidos. E eu vou reforçar isso com vocês. Mais de 85% dos processos indeferidos podem ser reabertos. Podem sofrer reabertura, seja por ordem recursal, seja por ordem judicial, mas eles podem ser reabertos. Por quê? Lembra que nós falamos no começo, quem está no começo, é regra demais. E é humanamente impossível seguir todas essas regras. E quando nós estamos falando de regras, nós estamos falando de rito processual, nós estamos falando numa regra processual. Nós estamos falando lá no artigo 5º, o inciso 54, 55, 56, que eu sou... Cara, eu vou te falar uma coisa. Vou falar 4 itens para vocês que eu sou apaixonado e que para mim tudo parte daí. O artigo 1º, inciso 3º da dignidade humana, o 5º, 54, 55, 56, que é o devido processo legal, contraditório e ampla defesa e a busca da verdade material. Na verdade, a busca da verdade material todas as provas podem ser aceitas e lícitas, né? Então, a tradução disso é a busca pela verdade material, que seja uma coisa real. Esses 4 itens, esses 4 elementos, eles fundamentam, eles balizam todo o andar de um processo, tudo. Então, quando nós falamos, como é que eu aplico, professor, como é que eu aplico o devido processo legal no INSS? Porque não adianta eu falar a Constituição para o servidor, mas é simples, é muito simples. O que é o devido processo legal? Eu tenho uma regra para cumprir. Qual é a regra? Quando eu vou para as definições, até mesmo de higiene, eu não posso indeferir um processo sem que eu tenha dado ao segurado o direito ao contraditório e ampla defesa. O que é o contraditório e ampla defesa? É um item do devido processo legal. O processo legal então é uma regra que compõe o devido processo legal. E esse contraditório e ampla defesa na administração, o que é? Eu tenho que dar uma exigência para esse cara, se está faltando um documento. Eu tenho que dar uma exigência para esse cara. E aí a gente vai para uma segunda etapa, que é assim, eu tenho que pedir 3 documentos. Vamos pegar um exemplo aqui da pensão por morte de companheiro de união estável, que exige aquelas 3 provas de união estável. Ora, 3 provas de união estável. Ele só me apresentou 2. Acaba aí o devido processo legal, o direito à contraditória para a defesa, ele não acaba aí, porque isso tem que ser aplicado em cada fase do processo. Então, quando ele só me entrega 3, eu tenho lá a justificação administrativa e a pesquisa externa, que a IN diz assim, que elas serão utilizadas, elas devem ser oportunizadas. A justificação administrativa, que é a audição de testemunhas, deve ser oportunizada ao segurado quando ele não tem meios para fornecer toda a documentação solicitada do INSS. Então, se ele entregou 2 provas de união estável e falta uma, o INSS tem que ofertar para ele a justificação administrativa. Ah, professor, mas não ofertou. Então, nós temos 2 problemas quando ele não ofertou e o processo foi indeferido. 2 problemas. O INSS não seguiu o devido processo legal, não seguiu o contraditório para a defesa, não seguiu a busca da verdade material, e o advogado também não cumpriu o seu papel, porque se ele tivesse estudado, ele saberia que o segurado não tem todas as provas necessárias que o INSS vai pedir, que só tem meia prova, e que ele já inseriria ali o pedido da JA. Então nós temos 2 problemas, nós temos 2 incompetências aí, né? 2 erros aí, de quem está o responsável e de quem é o responsável pelo pedido e quem é o responsável por finalizar. E aí nós juntamos essas duas respostas, isso vai para o Conselho de Recurso. Ou o Conselho de Recurso vai devolver para o INSS e falar, ó, aqui, ó, a JA, audição de testemunhas, porque ele vai fazer valer essa obrigatoriedade. Então, essas linhas de pensamento, e aí, quem já participou de outras lives minhas deve falar assim, mas eu já ouvi ele falar isso. Você vai ouvir eu falar isso sempre, porque essas são as linhas mestras do processo, de qualquer processo, não é do processo administrativo, é de qualquer processo, é do judiciário ou administrativo. Essas são as linhas assim que não podem ser descartadas nunca. Se elas forem descartadas, a resposta do processo, o resultado do processo é nulo, pode ser revertido. E ele pode ser revertido na revisão lá do ato administrativo. Quanto tempo a revisão do ato administrativo, professor? Vou deixar isso para falar daqui a pouco, um pouco mais adiante. Valdir, você leu meus pensamentos. Eu estava pensando justamente aqui na questão da justificação administrativa. E é interessante a gente falar o seguinte, cuidados que tem que ter com a justificação, como escolher as testemunhas que vão lá prestar depoimento, tipo de conversa de ter. Eu particularmente, eu não gosto muito de conversar com testemunha, que eu já vi alguns colegas se enrolarem com isso, da testemunha chegar e dizer, ah, mas foi o advogado que mandou eu falar. Então,
eu costumo conversar um pouco para saber se a pessoa realmente sabe daquela história, né? E quando me perguntam assim, mas o que que eu falo? Eu digo, você fala só a verdade. E fale só o que for Exatamente. perguntado, né? São as minhas duas orientações básicas são essas. Fale somente a verdade e fale somente o que for perguntado, né? Como que você procede com essas testemunhas? Como que é o teu... Olha, eu vou falar para você, a pessoa que vai inquirir as testemunhas, ele é um servidor portariado, ele tem uma habilidade, que é prestar atenção em cada detalhezinho do que é dito, porque ele vai ter que fazer um relatório depois, que é o relatório quanto à forma. Eu sempre digo o seguinte, você não tem que dizer para... Isso é um erro que muito advogado comete, dizer para o segurado e para o cliente, para a testemunha, o que ela tem que falar. Não tem que dizer para ele o que ele tem que falar. Eu vou pegar a sua fala, aí que você falou certinho. Tem que dizer para ele falar a verdade. Agora, se o segurado já apresentou as testemunhas e lá ele vai falar a verdade, se essa verdade comprometer o segurado, ora, o advogado já tinha que ter sabido antes quais são as verdades que esse cara conhece sobre o segurado. Então, eu acho que antes de levar essa pessoa para um depoimento do INSS, precisa fazer um depoimento com o próprio advogado antes, para saber quais são as verdades que ele conhece desse segurado. Será que as verdades que ele conhece desse segurado vão ajudar ou vão atrapalhar no processo? Se vai atrapalhar, para que você vai levar essa testemunha? Por isso que, assim, você não tem que dizer para ele o que ele tem que falar, porque aí você está manipulando a pessoa, e você está tentando induzir a administração a erro. Aí você vai se imbuir num crime, e aí é um problema sério. Mas se você conversar com ele antes, junto com o seu segurado, para saber o que ele sabe, se esse saber ajuda o segurado, ok, então você vai lá e você vai falar a verdade para ele. As perguntas que se fizerem, você responda. Simplesmente responda. E nunca dizer para a pessoa, não, se te perguntarem isso, você fala isso. Porque o servidor, cara, que faz isso, ele é meio que um cão farejador. E se ele captar que teve alguma coisa ali, ele vai relatar isso. E se ele relatar isso vai para o MOB, que é para pesquisar com mais a fundo se não estão tentando dar um golpe na administração. E aí a coisa fica esquisita. E aí a coisa fica feia para todo mundo, para o advogado, para o segurado, para todo mundo. Mas o advogado só conduziu. Pô, tudo bem, mas ele vai ter que provar em processo que ele não tinha nada a ver, já arrumou dor de cabeça para a vida dele. Uhum. Então, até ele se livrar já é um problema. Então, vou repetir isso, que isso é muito importante. Conversa antes com o segurado, leva o segurado com as testemunhas lá no teu escritório e conversa antes com ele, pergunta para ele. Age como se fosse o servidor e pergunta. Você conhece fulano? Desde quando você conhece fulano? Você sabe qual era a relação deles? Você sabe se eles viviam em união estável? Qual era a sua relação? Qual era o seu grau de intimidade com eles? Porque também eu já vi casos, por exemplo, do segurado falar que conhecia, que tinha certeza, e aí quando você pergunta qual o grau de intimidade, ele falava assim, ele respondia assim, na verdade, eu quase nunca frequentava a casa deles, na verdade não tinha tanta amizade com eles assim, sabe? Ora, se você quase não frequentava a casa, se você não tinha tanta relação com eles, como é que você sabe que eles mantinham uma união estável? Então não tem sentido. A coisa não bate muito bem da questão. Então, fazer esse tipo de pergunta para ele. E no meio do caminho, eu já vi, por exemplo, um caso em que numa JA, o testemunha virou e falou, era o seu José que precisava provar que dependia da dona Maria que tinha morrido. Agora, vem aqui comigo, pensa assim comigo. Você sabe que gente mal educada só gosta de andar com gente mal educada, né? Sabe disso. Sabe que gente do mal só gosta de andar com gente do mal. Você sabe que aqueles coronelzão, aqueles macho bravo, aqueles macho alto, aqueles cara que é os torrentão, só gosta de andar com gente assim também, porque, né, é o bando ali, é o bando. Por que eu tô falando isso? Porque o seu José, ele era um coronelzão. Ele era aquele homem que mandava, que não dependia de ninguém, que o cara era o poderoso da casa, o cara não sei o quê. Aí a dona Maria morreu. E ele se viu na necessidade de pedir uma pensão por morte dela. E levou as testemunhas, 3 testemunhas. Então, qual é o tipo de testemunhas que ele levou? Testemunhas parecidas com ele, gente do convívio dele, gente do meio dele, né? Que tinha o mesmo perfil que ele. E quando chega lá, qual é uma pergunta que o servidor faz? Você tinha conhecimento da relação? Tinha. Estavam juntos há muito tempo. Você sabe, você pode dizer se havia alguma dependência entre eles, de relação, de despesas? Você tem alguma noção? Dependência? Como assim dependência? Que o seu José dependia dela? Imagina! Sem noção, o seu José nunca dependeu dela para nada, não tinha dependência nenhuma dela. Na verdade, ela era uma vagabunda, e isso, aquilo, outro. E os caras foram falando
o escarcéu. E o seu José ficou daquele jeito e ele começou a dizer, mas eu tô vindo aqui para dizer que eu precisava dela? Eu não preciso dela, não. Eu nunca precisei dela, não vou precisar dela morta agora. Aí, meu amigo. Aí o advogado assim, com a cara assim, ó. Advogado assim, ó. Puxa. Cara, poderia ter sido evitado isso. Poderia ter sido evitado. Eu vou fazer Eu vou fazer um loop aqui, voltar para o começo. Isso se resolveria com uma boa entrevista e até um script de fechamento de contrato, né? Saber qual que é a intenção do cliente. Isso aí. Esses dias, vai fugir um pouco do previdenciário, mas só para exemplificar, esses dias eu conversei com uma Nada pessoa... pode, tudo tem link. E, assim, a situação dela permitia entrar com um determinado tipo de ação, né? Só que seria contra o Estado. E aí ela disse, não, eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero que a pessoa que fez isso, ela seja punida. Então, no final das contas, resumiu, assim, apresentar uma representação bem fundamentada, orientar ela como juntar as provas e quais os fundamentos legais para aquela representação dela, né? Então, Sim. Se eu ficasse aqui calado, não, aconteceu isso, beleza, vou entrar com o processo judicial, não perguntei para a pessoa o que ela queria, né? Eu tinha feito uma coisa, depois ela dizia, mas eu não te falei que eu queria isso. Né? Exato. E Agora, aí você no tá vendo, tem previdenciário link com o pode... previdenciário, sim. Tem link com o previdenciário, sim, que você está falando. Tem link. Tem tudo a ver. Isso é de uma essencialidade inacreditável. As pessoas ainda não sabem. Eu falei isso essa semana com uma pessoa, não me lembro quem foi que eu estava conversando, e eu vou falar isso aqui, e eu quero que quem está nos vendo preste bem atenção, porque isso é sobre o seu futuro. No futuro bem próximo, 98% dos advogados que nós conhecemos previdenciários vão trabalhar para os outros 2% proativos. No futuro bem próximo, 98% dos advogados previdenciários vão trabalhar para 2% dos advogados proativos. A pergunta que cada um tem que fazer agora você vai estar dentro dos 98% ou você vai estar dentro dos 2%? Essa pergunta ela precisa ser respondida por cada um. Porque o processo administrativo é só uma ponta do iceberg. Se você faz ele mal, você vai fazer todo o resto mal. Todo o resto mal. Se o cara não consegue destruir um processo administrativo, você imagina uma petição dele, então, não tem pé nem cabeça a petição. Não vai ter pé nem cabeça. Não vai ter jeito. Entendeu? Eu estou vendo algumas perguntas aqui, o Breno. Pode. Eu vi várias, a Lohane tem participado ver? bastante. Vamos respondendo. Deixa eu procurar uma aqui. Tem uma moça aqui, Raquel Barberino. Ela é uma coach incrível, uma companheira incrível, ela é fenomenal. Raquel Barberino, siga essa mulher aí, gente. Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui para baixo, eu não vou muito para cima, porque agora já subiu tanta coisa aqui. Eu vou pegar uma da... cima, a gente não vai. Eu vou pegar... Valdir, deixa eu pegar uma da Lohane aqui, que ela fez faz um tempo. Eu achei bem interessante quando a gente estava falando aqui da questão de como instruir o processo. Ela perguntou... Eu ia pegar justamente dela. Não tinha afinado, hein? Estamos alinhados. Não, estão bem alinhados. Ó. Como ela ocorre... Assim, é essa? Isso. Vai lá, pode ir. É essa mesmo. Como ocorre quando as contribuições são vertidas ao INSS e já existe regime próprio desde 2011 e a servidora ingressou após a Constituição de 88. O regime próprio é de 2011 e ela entrou após... Entendi bem a pergunta, Lorena. Como ocorre quando as contribuições são vertidas ao INSS? Eu vou fazer um trabalho eu vou fazer um trabalho de presunção aqui. Eu acredito que ela tem entrado um pouco após 88, mas antes de 2011. Então, assim, antes de 2011. O que foi... antes de 2011, o servidor, na verdade, ele era seletista, ele não era estatutário, né? Isso, aí as contribuições vão para o INSS mesmo. Se essa presunção for verdadeira e hoje ela é servidora pública, existe um regime próprio para ela, esse período até 2011 ela vai ter que fazer o caminho inverso, né? Em vez de pegar uma certidão de tempo de contribuição no órgão, ela vai pegar uma certidão de tempo de contribuição no INSS para poder levar para o órgão. Na verdade, mas aí eu vou te falar uma outra coisa. Aí eu vou acrescentar uma outra informação para você. Se o período trabalhado, vamos lá, se o período trabalhado é antes da Lei 8.213, antes de 91, então nós temos aí duas situações. Nós temos um momento em que ele é estatutário e um momento em que ele é seletista. Se o período é antes da Lei 8.213, você vai pegar com o mesmo órgão 2 documentos.
a CTC para o período estatutário, RPPS, e a declaração para o período em que era RGPS. E você vai apresentar os dois documentos. Só isso. Simplesmente isso. E vai anexar esses documentos. Isso. Sua presunção me ajudou a pensar. Né? Eu estou presumindo aqui, mas eu acredito que seja isso. Né? O caminho vai ser inverso. Em vez de pegar a documentação, ela está falando que o INSS indeferiu com fluxo que não cabe ao INSS aposentadoria. Exatamente. Então, realmente porque ela é do regime próprio. Então, ela vai ter que procurar a organização administrativa do órgão dela. Exatamente. Alguns é direto no RH do órgão, outros têm um setor específico para fazer esse pedido de aposentadoria. Isso a gente também está falando em federal, né? Se for estadual, tem que verificar a autarquia estadual que é responsável por isso. A grande questão é assim, se a pessoa ainda tiver, vamos pegar de novo o CNIS lá, regime próprio. Ok, regime próprio, eu tenho que trazer uma CTC para esse período, joia. Mas aí tem que vir uma outra pergunta. Essa pessoa ainda está em atividade no regime próprio? Se ela estiver em atividade no regime próprio, não vai poder pedir aposentadoria no regime geral, no INSS. Vai ter que pedir aposentadoria lá no regime próprio. Talvez seja essa também a questão. E aqui é interessante a gente falar que, assim, não existe direito adquirido a regime jurídico, né? Então, ela foi contratada na CLT, tudo bem, mas a partir do momento que começou a ter o regime próprio, ela automaticamente vai transferida para o regime próprio. Não tem como alegar que ela tem direito adquirido a ter ficado com o regime seletista, ou no caso do regime geral de previdência, né? É mais ou menos o que a gente está passando agora com a questão das regras de transição. Não tem como a pessoa alegar que tem, por exemplo, direito adquirido a aposentar com 35 anos de contribuição, porque ela entrou quando era outro regime. Não, a partir de agora vão ser aplicadas as regras da emenda 103, né? Se enquadrar na transição, bem, se não, vai ter que cumprir integralmente as novas regras. Valdir, o alarme está apitando aqui que vai acabar o tempo. Quiser já vai acabar? Aí, já vai. Falta 1 minuto e 30 segundos aqui. Acabou já. Acabou. Bom, pessoal, eu quero agradecer bastante a presença de vocês aqui, porque é muito importante para a gente passar informação para as pessoas que querem receber informação. E eu vou lembrar, antes que acabe, que amanhã, 10h10 da manhã, no meu perfil, eu estarei de novo com o Dr. Breno, nós vamos falar sobre trajetória de sucesso, a história do Dr. Breno, o que ele está fazendo hoje, que pode ajudar você no seu escritório virtual. Vai valer muito a pena. Então, Breno, muito obrigado pelo convite e tamo junto, tá? Na hora que precisar. Hoje, agradeço a disponibilidade. E o pessoal que tá aí pode me chamar para a live que eu vou, viu? Quem quiser me chamar. Pronto, então eu vou falar a mesma coisa. Quero agradecer, então. Quem quiser chamar para a live, estou aí também. Pediram para deixar gravado, vai ficar gravado. Assim que aparecer a opção aqui, vai ficar gravado. Valdir, obrigado pela disponibilidade, foi muito bom conversar contigo. Agradecer quem participou aí, tá? E depois a gente faz outra. Ainda falta falar dos recursos, né? Vamos pensar em outro tema. Vamos fazer só para falar de recurso, né? Tá? Um grande abraço para você, obrigado aí, gente. Infelizmente não dá para responder as questões aí, mas a gente se fala. Até mais, querido. Até mais, valeu.